Boa noite. Hoje, sexta-feira, 4 de abril de 2014. Estamos iniciando mais um TV Com em Debate. Quero cumprimentar todos os nossos telespectadores e dizer que vocês são as pessoas mais importantes para nós, as pessoas que realmente fazem o nosso programa. Nosso programa é ao vivo e eu convido a você a estar participando desde já, dando a sua pergunta, fazendo sua sugestão, interagindo com a gente. Hoje nós temos a grata satisfação de receber aqui em nossos estúdios o comentarista da noite, Alessandro Balsi, que é prata aqui da casa, apresentador do programa Bastidor e um amigo pessoal desse apresentador. Alessandro, boa noite, seja bem-vindo novamente. Obrigado, Conde, obrigado à produção de ter me convidado mais uma vez a participar, me sinto lisonjeado. E volto a falar, eu acho que como jornalista a gente tem chance de poder opinar, não é? O jornalismo, na verdade, a gente sempre ouve as duas partes, mas tem que ficar meio que em cima do muro. E aqui a gente tem essa chance de poder opinar e levar as nossas ideias como comentarista também. Muito obrigado. É isso aí. E também, nessa noite, nós temos a Daniele Klintovitz, que ela é coordenadora da equipe de urbanismo do projeto Litoral Sustentável. Daniele, também é um prazer ter você aqui no programa. Acredito que seja a primeira vez aqui no TV Com Debate. Espero que venha já outras vezes, já antecipadamente já faço o convite, porque sei que você vem para falar de um assunto muito importante, não só para a nossa cidade, para a nossa região, mas para o mundo inteiro. Seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite, eu agradeço. É sempre muito interessante debater e discutir esse assunto, sustentabilidade e desenvolvimento, que é tão importante para a nossa região. Eu quero começar já com a gente abordando o tema e queria que você falasse um pouco. Eu sei que o projeto Litoral Sustentável ele é uma iniciativa do Instituto Polis, né? Tem um incentivo muito grande da Petrobras. Eu queria que você falasse um pouco desde o início desse projeto, como que se iniciou tudo e em que fase a gente está agora para os nossos telespectadores. Perfeito. Esse projeto, como você falou, ele é uma iniciativa do Instituto Polis com patrocínio da Petrobras. O Instituto Polis, em 2011, propôs para a Petrobras esse projeto pensando as dinâmicas que estão acontecendo aqui na região. A gente está tratando a Baixada Santista e o Litoral Norte. A ideia era pensar as novas dinâmicas do pré-sal que estão acontecendo, que estão chegando na região, e toda a nova dinâmica que se constitui de logística, que essa região é uma região muito importante para a logística do país. Então, com a duplicação das estradas, com a ampliação dos portos, os novos sistemas de gestão dos portos, além do pré-sal, a gente tem novas dinâmicas nessa região e, por isso, o Instituto Polis propôs à Petrobras que se pensasse essa região e se desenvolvesse programas e agendas de desenvolvimento sustentável, para pensar essas novas dinâmicas de formas mais sustentáveis e mais adequadas para o futuro da região, para que não se repita o que aconteceu a partir da década de 40, que essa região foi escolhida como uma região importante da cadeia do petróleo e gás, da indústria de base e da logística do país, e que isso teve muitos impactos e consequências importantes, tanto para as cidades quanto para a população. Então, a partir daí, o Instituto Polis propôs esse projeto para a Petrobras. A primeira fase do projeto se deu a partir do fim de 2011 e no ano de 2012 todo, que foi o diagnóstico. Então, a gente diagnosticou todos os municípios que estamos trabalhando em 13 municípios que compõem a Baixada Santista e o Litoral Norte. Então, vamos desde Peruíbe a Ubatuba. Então, fizemos um amplo diagnóstico em diferentes áreas em que o Instituto Polis está acostumado a lidar. Então, desde as áreas urbanas, habitação, saneamento, mobilidade, meio ambiente, as questões de cultura, de segurança alimentar,
de segurança pública, de desenvolvimento econômico. Então, fizemos um amplo diagnóstico sobre isso, fizemos diagnósticos setoriais e depois diagnósticos integrados de todas essas áreas, pensando quais são as principais dinâmicas que estão acontecendo. E no ano de 2013, passamos a desenvolver o que nós chamamos de agendas de desenvolvimento sustentável, que são propostas de ações do que os municípios e a região como um todo precisam fazer e precisam avançar em cada um desses temas para que tenhamos impactos positivos desse novo momento, dessa nova lógica que está se constituindo, e não impactos negativos. E, Daniela, deixa eu só te interromper só um minuto, só porque você vai falando, lógico, e você vai falando tão bem, e a gente já vai logo fazendo alguns questionamentos. Sim. Então me deu uma curiosidade muito grande em saber, por exemplo, nesses 13 municípios, de Peruíbe a Ubatuba, como que o Instituto encontrou, quais são, as realidades são muito distintas de município a município, ou a situação com relação à preservação de ecossistemas, de tudo isso, estão mais ou menos iguais. Existem aqueles... Claro, eu acredito que Cubatão, de uns anos para cá, por exemplo, tem feito um trabalho muito importante e até, além de fundamental para a nossa região, mas um trabalho muito sério, muito competente de resgate de alguns ecossistemas que ficaram muito debilitados. Por exemplo, Santos já... Acho que ficou a área continental um pouco mais preservada, mas eu acho que talvez para o litoral a gente tenha um pouco mais... Queria que você me desse esse diagnóstico, assim, mais ou menos, só para a gente ter uma ideia, para continuar conversando. A gente pode separar as dinâmicas que a gente encontrou em 3 grandes territórios. Então, num território sul, da Baixada Sul, né, que a gente poderia chamar de Peruíbe, Itanhaém e Mongaguá. Um território central, né, que inclui Santos e que pega Praia Grande, Cubatão, Guarujá, São Vicente, e um outro território que é o litoral norte. E a gente tem 3 estágios diferentes de preservação do meio ambiente e das dinâmicas como acontecem. Apesar de termos muitas semelhanças, a gente tem a Serra do Mar, que une todos esses municípios, então que é um ecossistema muito importante, que passa por todos os municípios, apesar de, às vezes, em Santos a gente não sente muito isso, porque está mais na área continental. Em São Vicente, a gente tem a Serra do Mar passando por todos os municípios, mas a gente tem dinâmicas urbanas diferentes, né? Então, nessa região mais central, que inclui Santos, a gente tem uma dinâmica urbana muito já concentrada e consolidada. A gente tem precariedades, ao mesmo tempo, muito importantes, de habitação, de assentamentos precários, que prejudicam muito o meio ambiente e que fazem pressão ao meio ambiente. Então, a falta de moradia adequada faz uma pressão muito grande. Saneamento básico, a própria questão da mobilidade, que hoje em dia a gente tem um trânsito muito grande, muito intenso. A questão da própria logística do trânsito para o porto também tem um impacto muito grande no meio ambiente. Então, aqui na região central é onde a gente tem uma questão mais delicada. E, ao mesmo tempo, essa região central também tem o estuário, que é um meio ambiente muito delicado, que é um meio ambiente que precisa ser tratado com muita delicadeza e um manejo muito adequado, que qualquer pressão causa muito impacto nesse meio ambiente. É diferente como quando a gente está no sul da Baixada Santista, que a gente não tem esse estuário tão grande, não tem uma riqueza de manguezais tão importante. Temos a Serra do Mar, que é muito importante, temos alguns outros resquícios de Mata Atlântica importantes. Desculpa, vou interromper toda hora. Por exemplo, aquele pedaço ali de Mongaguá, até Peruíbe, ali que você tem... a serra e o mar muito próximos, assim, né? Exatamente. Você tem uma variação muito pequena entre mar e montanha. Isso deve ser também... merece um cuidado especial. Isso merece um cuidado especial, que é um cuidado diferente do cuidado que a gente tem que ter aqui no estuário, né? Porque são
ambientes diferentes, mas ao mesmo tempo, nessa região, a gente não tem a urbanização tão consolidada e tão intensa e nem uma necessidade tão grande quanto a gente tem aqui na área central, porque na área central tem uma atração muito grande, porque toda a concentração de emprego está aqui nessa região. A gente tem muito pouco emprego na região sul da Baixada. Então tem uma atração de população muito grande, ao mesmo tempo tem uma dinâmica imobiliária muito importante, que ocasiona, que é justamente o que ocasiona essa dificuldade de moradia e a criação cada vez maior de moradias precárias, com déficit habitacional. Terrenos, acabam ocupando áreas sem a infraestrutura, né? Áreas inadequadas, né? E acabam fazendo pressão para o meio ambiente. E como é que, como é que o projeto Litoral Sustentável e todos vocês, os técnicos, todos que acompanham o projeto de perto, como vocês encararam o problema, por exemplo, da instalação do terminal Embraporte, ali ao lado da Ilha de Ana? Ali é uma área de manguezal, é uma área preservada muito grande. Até agora eu não entendi direito se aquelas intervenções que foram realizadas lá realmente acabaram com o manguezal, se não acabaram. Sabe que o empresário do setor portuário é um empresário muito forte, assim, com muitas ligações, muito influente. Então a gente nunca sabe exatamente se aqueles técnicos das gestões públicas das respectivas cidades estão realmente de acordo com o que está sendo feito e não podem falar, ou se falam, não sei se externam realmente o que acontece. Queria saber de você, e em nome do Instituto e do projeto, como que vocês encararam esse... A gente não fez uma análise específica de cada empreendimento nesse projeto. A gente olhou mais como um todo as dinâmicas que estão acontecendo. Mas nessa região que você está citando, como eu estava falando, é uma região muito frágil e é uma região onde a legislação de Santos tratava, a nosso ver, de forma displicente, porque o plano diretor indicava que essa região era justamente a região de expansão da cidade. No nosso entender, esse projeto, inclusive, foi participativo, ele foi totalmente construído com a comunidade, com a população. A gente fez inúmeros eventos, a gente teve a participação de mais de 4.000 pessoas durante esses anos que a gente já trabalhou. E a conclusão de todos nós, da comunidade e dos técnicos do Instituto, é que essa área tem que ser preservada, é o contrário. Então tem que ser uma área de restrição de ocupação. E os empreendimentos que já estão ocupando, eles têm que ter restrições muito claras. Então, tem que ter EIA-RIMA muito severo, tem que ter instrumentos de impacto de vizinhança para entender o que vai acontecer claramente em cada um desses empreendimentos. E, certamente, tratar a legislação para que seja uma legislação muito mais restritiva do que ela é hoje em dia. Então, agora Santos está em revisão, o plano diretor, né, está nesse processo, e é fundamental que a sociedade, junto com a prefeitura, com o executivo e depois com o legislativo, pensem nisso e tratem essa área como uma área de restrição e não de expansão. É o contrário do que deveria ser a demarcação que temos hoje em dia. Perfeito. Alessandro, quer fazer alguma colocação? Tudo? Eu só assim, antes, desculpa, por favor. Falta de educação, não quero fazer uma colocação, aí eu vou responder. Mas é que eu acho esse assunto realmente muito interessante e eu fico contente quando eu consigo ter acesso, contato com pessoas que trabalham diretamente e têm essa preocupação latente, porque é a preservação do nosso habitat, não é? E a gente percebe o que vem acontecendo. Agora, no projeto Litoral Sustentável, eu gostaria de uma definição assim, de objetivo concreto, assim, aonde vocês... Porque, por exemplo, claro, é importantíssimo, a gente sempre, para tudo,
antes de tomar uma decisão, a gente faz um levantamento, você até para ter as variantes, saber até onde você consegue ir. Nesse caso não seria diferente. Esse levantamento é fundamental até para a gente poder mapear e ter realmente uma noção bem realista de como está a situação perante o meio ambiente, tudo na região. E com tudo isso em mãos, qual é o objetivo realmente, aonde o projeto quer chegar? Bom, então, como eu estava falando no começo, no ano de 2013, a gente fez a construção das ações. Então, a gente avançou no diagnóstico e construiu que tipo de ações e que tipo de caminho os municípios têm que tomar, então, tanto o poder público quanto a sociedade civil, para caminhar para um desenvolvimento sustentável e uma mudança de modelo de desenvolvimento que a gente tem atual. Então, isso a gente está lançando, é justamente a publicação final desta fase, que estamos lançando em todos os municípios. Fizemos um lançamento aqui em Santos na semana passada, fizemos em São Paulo, com a presença do governo do estado, do governo federal. E estamos fazendo em cada um dos municípios. E agora, ainda no primeiro semestre de 2014, a gente inaugura a terceira fase do projeto, que nós estamos chamando de Observatório do Litoral Sustentável, que a ideia é ser um escritório de apoio aos municípios para implementar essas ações. Então, a ideia é que a gente consiga tirar do papel esse planejamento todo e pôr em prática. E oriente as decisões dos gestores públicos com relação ao meio ambiente, tudo nas suas próximas decisões. Isso, não só o meio ambiente, mas em todos os temas que eu falei. Porque uma das questões importantes que estão colocadas aqui nesse projeto é que você não vai ter um desenvolvimento sustentável se você não tiver todas essas ações e temas integrados. Certo. Porque, como eu estava falando, a questão da habitação impacta no meio ambiente, a questão portuária impacta e assim por diante. Até porque a sustentabilidade não necessariamente se aplica só ao meio ambiente, né? Você torna, as coisas precisam ser sustentáveis, a sociedade precisa aprender a ser sustentável, a crescer de forma sustentável, que o meio ambiente, a preservação do meio ambiente acaba sendo uma consequência do modelo empregado. Não é isso? É exatamente Porque às vezes a isso. gente se apega à questão do meio ambiente, de preservação, e não é só isso. A produção precisa ser sustentável, os projetos habitacionais precisam ser pensados de forma a não dar agrida, sustentabilidade. Né? Não é. Então, tudo isso. E às vezes a população fica, quando começa a falar em meio ambiente ou de sustentabilidade, todo mundo se atém muito só à preservação do meio ambiente. E, na verdade, se você mudar alguns conceitos e você procurar desenvolver atitudes sustentáveis, a preservação do meio ambiente acaba sendo uma consequência. Né? Isso que eu acho que é importante, inclusive a gente... eu sou muito a favor sempre de educação, principalmente para as crianças. Né? Eu não sou cético, mas eu acho que passou dos 40, vai ficar difícil o cidadão mudar. Né? Eu acho importante um investimento maciço na nova geração de brasileiros, né? E que eles consigam crescer com um pensamento sustentável, né, em todos os aspectos, né? Isso é importantíssimo. Mas fala aí, Alessandro, desculpa, eu acabei de te interromper. Não, na verdade eu gostaria de questionar a Daniele, nesse panorama que vocês já devem com certeza ter, devido aos estudos que vocês já tenham feito aqui na região, nessas 13 cidades, existe alguma cidade mais que existam mais dificuldades no que envolve essa sustentabilidade? Vocês encararam alguma cidade que tem algum problema grave e que emergencialmente algo tem que ser feito para tentar minimizar ou melhorar? A gente não trabalhou assim como um ranking, na verdade. Entendi. De tal cidade é pior, tal cidade é melhor. Não tem esse panorama. Não tem esse panorama. Tá. A gente, em algumas questões, tem cidades melhores e cidades piores. Por exemplo, a questão habitacional, do déficit habitacional, Cubatão e Bertioga são duas cidades onde o problema é muito extremo. Bertioga não parece à primeira vista, mas ele tem um problema habitacional dos domicílios permanentes
muito difícil de resolver, tem pouca terra, grande parte do município está dentro de área de preservação, então complicado. São ações delicadas. Ao mesmo tempo, por exemplo, nós temos cidades no litoral norte e, por exemplo, Itanhaém também, que tem uma dificuldade com esgotamento sanitário muito importante. E que isso a longo prazo vai impactar muito profundamente no meio ambiente, já tem impactado na balneabilidade das praias dessas cidades. A questão do emprego, por exemplo, né? A gente estava falando da sustentabilidade, a sustentabilidade passa também por essa riqueza toda produzida nessa região, que é uma região que produz um PIB muito importante para o Brasil, né? Não só para a região, e isso não passa pela população. A gente tem na média das cidades aqui dessa região como um todo, a gente tem uma população, em média, 60% da população das famílias que ganham até 3 salários mínimos. É muito baixo. Então, significa que a riqueza não está passando pela mão da população. Exatamente. Acesso à população, ao que a riqueza que Então, Cubatão, por exemplo, é uma cidade onde tem isso muito grave. A gente tem um índice de desemprego e de informalidade muito grande, apesar de Cubatão ter um PIB per capita que é mais que o dobro do PIB do estado de São Paulo. Então, essas questões... Então, em cada cidade, a gente tem questões a enfrentar importantes, mas a gente não quis tratar como um ranking de tal cidade está melhor ou tal pior, justamente porque a gente quer tratar de forma integrada e tratar as questões que são fundamentais em cada cidade. E essas cidades, por exemplo, desculpe, eu até... Não, na verdade, são curiosidades que eu considero importantes, claro. Não é? Por exemplo, esses governantes, por exemplo, Cubatão, você mencionou Cubatão. Existe alguém responsável em Cubatão que já tenha a noção de que a cidade sofre com isso? Eles se propuseram a colaborar com os estudos que vocês vêm fazendo, com os trabalhos que vocês pretendem fazer na cidade? Complementando, cada cidade indicou alguém para acompanhar o projeto? Como que foi isso? Isso. A nossa ideia era tanto ser participativo com a sociedade civil, quanto estar conversando com os governos municipais, porque não fazia sentido a gente estar propondo caminhos para a cidade sem estar conversando com o poder público eleito pela população. Então, em cada cidade, a gente teve um interlocutor, que era um secretário indicado pelo prefeito. A gente teve algumas conversas com os prefeitos de cada um desses municípios e tivemos inúmeras conversas com os secretários e com os outros técnicos da prefeitura. Então, todo esse trabalho também foi construído em conjunto com os governos e pactuados. Então, agora, nessa terceira fase, a gente vai sentar novamente com esses poderes públicos municipais para delinear quais são as prioridades. Então, quais são as primeiras ações que a gente vai trabalhar. A Sabesp também. A Sabesp também, o governo do estado, exatamente. O governo do estado, uma série de secretarias do governo do estado também se integraram no projeto. Então, a Secretaria de Habitação, de Meio Ambiente, a Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano e tantas outras, né, que se envolveram também para trabalhar junto, porque é fundamental que o governo do estado esteja trabalhando. E, além disso, alguns órgãos do governo federal também que tem uma influência muito importante no território, como, por exemplo, a Secretaria do Patrimônio da União, que ela gere toda a área costeira do Brasil. Então, a gente também está tendo uma relação importante com eles. Eles estiveram essa semana conosco, reafirmando o compromisso de trabalhar junto, da gente avançar, de talvez, inclusive, levar esse trabalho para outras cidades do Brasil. Então, bacana, é um trabalho conjunto mesmo, integrado. Autoridade portuária também, CODESP. Autoridade portuária. Então, a gente foi tendo diálogo e interlocução com todos os atores que estão fazendo parte dessas dinâmicas todas que tem nessas cidades, né? Muito bacana, bacana. Eu acho que é aquilo que a gente estava comentando antes, não existe, a gente não pode nem pensar em fazer uma intervenção, um projeto macro desses, né, com tanta substância e que vá, de alguma forma, impactar tanto na sociedade, se antes não tiver feito todo um levantamento, a gente não tiver
exatamente a condição, território a território, para você poder mapear. Agora, eu gostaria muito, sinceramente, eu faço votos de que as autoridades, os gestores públicos envolvidos, tudo, agora se utilizem desse material todo antes de tomar, para balizar as próximas decisões. Eu acho que o mais importante é você depois, né, a partir do momento que você tem a ferramenta, você saber utilizar. Né? Porque não ser aquela coisa que você antiga, né? Você tem aquela ferramenta de super tecnologia, mas você vai lá ainda com aquela roda de pneu, né? O cara tem aquele da Fórmula 1 que ele para do lado, aperta para tirar os pinos ali, troca o pneu em 1 minuto, aí você vai aqui no borracheiro, o cara tá lá, não sabe nem ligar. Ele vai lá com aquela chave de boca. Então, assim, estou dando um exemplo chulo, mas na verdade é isso. Você agora, esses gestores, a baixada toda, aliás, mais que a Baixada, né, porque são os 13 municípios, vão ter uma ferramenta importantíssima para pensar em como fazer com que seus projetos, a médio e longo prazo principalmente, sejam balizados de forma a atender o anseio da população, a fazer com que seus municípios se desenvolvam de forma sustentável. Não é isso? E agora eu vou aproveitar um pouquinho, vou fazer um breve intervalo, mas eu conto com você e que você continue nos assistindo. São 2 minutinhos, a gente volta já. Todos os dias aqui na TV Com, a partir da meia-noite, o jornalista Pedro Alcântara leva até você as festas mais badaladas da Baixada Santista e Grande São Paulo. Eventos culturais e artísticos em entrevistas descontraídas e inteligentes. Oferecimento de Fratelli Fato, Rua Tolentino Filgueiras, 77, Santos. E WhatsApp Santos, há 10 anos formando craques no inglês, no Gonzaga, Ponta da Praia e agora também em São Vicente. Oficina Frota Vento conta com uma infraestrutura totalmente automatizada e com o que há de mais moderno em equipamentos e tecnologia, com serviços de funilaria, repintura, mecânica e eletricidade, além de oferecer diversos modelos de carros antigos para aluguel. Oficina Frota Vento, localizada na Rua João Éboli, 57 em Santos. Telefone 3223-2969 ou 3221-4853. Oficina Frota Vento. Todos os dias aqui pela sua TV Com, programa Ação e Reação, debatendo os assuntos da nossa região. São 15 anos de credibilidade. Espero você todos os dias às 1h30 da tarde. Até lá! Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Venha conhecer o Quiosque Point das Tribos, oferecendo o que há de melhor na gastronomia japonesa. Além de sushi, sashimi e yakisoba, você encontra porções variadas, lanches e o melhor temaki da região. Venha conferir. Avenida Ayrton Senna da Silva, 35A, Quiosque do Itararé. Delivery 3013-5149. Point das Tribos. Você que não pode ir até a sua comunidade, a comunidade quer ir até você em sua casa, em seu lar. Participe conosco todos os domingos, às 8 horas da manhã, a Santa Missa em seu lar. E fique com Deus. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festas. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos: aniversários, casamentos, confraternizações e festas infantis. Venha conhecer nossos ambientes e faça seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42.
O melhor da arquitetura e decoração você encontra aqui no programa Decor News. Matérias nacionais e internacionais com exclusividade. Todo sábado às 9h30 da noite aqui na TV Com. Eu aguardo vocês. Até lá! Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Olá, estamos de volta com o nosso TV Com Debate. Hoje recebendo o Alessandro Balzi, nosso comentarista, e a Daniela Klintovitz, né? Klintovitz, que é da coordenadora de equipe de urbanismo do projeto Litoral Sustentável. Nós estávamos aqui no primeiro bloco conversando sobre o projeto, falando da necessidade de que os gestores públicos, todos envolvidos, nas prefeituras envolvidas nesse projeto, se utilizem desse material tão importante que está sendo criado, que foi elaborado, para que eles tomem o rumo certo, utilizem esse material como um norte nas próximas decisões e nos próximos projetos a serem implementados na cidade. E aproveitando esse assunto que nós estamos conversando, eu queria que vocês comentassem, em especial o nosso amigo Alessandro, que é um jornalista bastante atuante aqui na cidade, está sempre de olho em tudo que acontece, e saiu publicado que o CONZEMA, o Conselho Estadual do Meio Ambiente, autorizou, concedeu a CETESB que emita a licença para o início realmente do túnel, dos trabalhos do túnel ligando Santos ao Guarujá, o túnel submerso. Vai haver um impacto também, um impacto de todos os sentidos. Existe toda uma população ali que se diz prejudicada por força de estarem lá há muitos anos, uma região tradicional, casas populares, as mais populares, segundo se consta, eram as casas, o bairro mais popular, as casas mais populares. Então, fora isso, as mudanças todas que vão ocorrer na dinâmica de mobilidade entre essas cidades. O pessoal de Vicente de Carvalho está amando, porque vai facilitar e muito. Então, eu queria que você comentasse um pouco. E sabe que eu antes de você iniciar, vou até falar que eu fiquei um pouco receoso. Achei que fosse demorar mais do que realmente demorou. Então, estou achando até que pode ser que realmente o projeto deslanche. Agora, queria a sua opinião a respeito. Não, com certeza é o progresso, chama-se o progresso. A preocupação realmente envolve os moradores daquela área ali, principalmente o lado daqui de Santos, que é uma polêmica que vem desde o ano passado, como o Conde afirmou com muita propriedade. A preocupação maior dos moradores, primeiramente, é que muitos ali fizeram famílias, são pessoas que nasceram no bairro, ali na área do Macuco, por exemplo. Muitos não têm para onde ir, porque são casas ali, enfim, são daqueles moradores mesmos, não é? Houve autorização, é bem certo, é certeza de que agora é como o VLT, quando autorizaram, imediatamente começaram a fazer as mudanças, houve também o tal impacto. Essa autorização permite que a DERSA já comece a desenvolver os projetos e possa já começar as desapropriações, Ela já selecionar os imóveis que precisarão ser desapropriados. É um passo... Quer dizer, os moradores já tiveram esse tempo para tentar saber, pelo menos das autoridades. Eu participei várias vezes na Câmara Municipal aqui de Santos, através do programa Bastidor. Muitos moradores, presidente de associação ali do bairro, se fizeram presentes nas sessões da Câmara, na preocupação de saber das autoridades de que forma, qual é o tempo que eles teriam caso fosse autorizada o início das obras. Agora houve autorização, portanto, tem que saber agora, por parte dos moradores, a doutora Débora, também muito atuante, uma advogada também que se fazia presente nas sessões da Câmara, deve estar ali cogitando ali com os moradores para saber de que forma que eles vão poder viabilizar essa mudança, já que vai causar um impacto
não digo só do meio ambiente, mas principalmente a esses moradores ali da área do Macuco. E com relação às eventuais indenizações que devam ocorrer, inclusive eu li uma reportagem, uma matéria com o prefeito Paulo Alexandre, dizendo que a prefeitura estava disposta até, acaso os valores ficassem um pouco fora do valor de mercado, a prefeitura até eventualmente estaria participando, dando uma contrapartida para que os preços chegassem o mais próximos ao mercado possível. Vamos esperar que as coisas aconteçam da melhor forma, com muito critério, com muita responsabilidade, que é o que a gente quer, como você bem no início da sua fala, nós não queremos impedir o progresso, claro. Até porque eu acho que ninguém em sã consciência é contra esse túnel. Eu era contra a ponte, aí sim, mas contra o túnel eu acho que não tem como ninguém falar nada. Eu acho que esses projetos de muito impacto, mas projetos estruturantes, que eu acho que é o que talvez falte, não sei se em algum momento chegaram a essa conclusão também no final dos estudos, mas eu acho que na nossa região, tenho certeza, sem medo de que nesses 13 municípios, eu acho que o que faltou nas últimas 2 décadas foram projetos estruturantes de verdade, né? Nós não temos aqui em Santos, por exemplo, nenhum grande projeto, você tenha uma grande infraestrutura para a população, alguma coisa, sempre foram pequenas obras, nada estruturante. Eu não sei como é que enxergou isso dentro do projeto. Exatamente. Tem uma questão de pensar uma outra forma de desenvolvimento, porque hoje em dia a região tem sido muito pensada com pequenas obras e pequenos remendos que não pensam estruturalmente. E que não pensam, essa região é uma região metropolitana que as dinâmicas todas estão interligadas. Então, essa questão da ponte é uma questão porque a população de Guarujá e Santos tem uma interligação muito grande na questão do trabalho, né, do turismo, tem um deslocamento importante. Então, por isso a questão da ponte, e precisa se pensar em todas as dimensões e de forma integrada. O que acontece muito é que cada município pensa da sua fronteira para dentro, mas as dinâmicas urbanas e populacionais não se dão daquela fronteira. Não tem um risco de giz no chão, dizendo a partir daqui você não passa, e a população que é prejudicada com isso. A gente brincava muito na época da dengue, que teve a epidemia de dengue, falava, olha, todo mundo precisa colaborar, porque o mosquitinho não sabe onde é Santos, onde é São Vicente. Não adianta eu aqui na minha casa eu faço, meu vizinho não faz, ele sobrevoa o muro e ele já está. Então, nas cidades aqui são todas, né? Não existe uma fronteira entre uma cidade e outra. E, fora isso, tem que começar a se pensar também, o governo do estado tem pensado muito essa região, né? É uma região importante para o país como um todo, não só para a população que está aqui, mas tem que começar a pensar para além um pouco dessa região central da Baixada, e começar, porque as dinâmicas já estão chegando muito ao sul da Baixada. Então, tem uma população grande que hoje em dia se desloca para vir trabalhar. A gente já sabe que a população de Santos, de mais baixa renda, tem ido muito morar, de média renda, não só de baixa renda, na Praia Grande, que a Praia Grande é uma área de expansão de moradia importante. Então, tem que planejar, por exemplo, a mobilidade. Não dá mais também para a gente ficar só na mobilidade rodoviária aqui nessa região. Isso já se mostrou inviável. O ano passado a gente teve uma super safra e confundiu o trânsito da logística, né, do porto, com o trânsito interno, e daí ficou um caos, as cidades todas, as pessoas não conseguiam chegar para trabalhar, né? Então, isso tem que ser pensado de forma estruturante, como você falou, é fundamental, mas extrapolar também, não adianta mais pensar a ligação Santos e Guarujá. Tem que pensar como é a estrutura como um todo e pensar outras alternativas. Alternativa sobre trilhos, então já está se pensando VLT. O modal hidroviário. O modal hidroviário, que aqui na região a gente tem um potencial enorme e é muito pouco utilizado. Ou quase nada. Quase nada, né? Então, tem que
começar a pensar estruturalmente, inclusive diferentes formas e modais integrados. Então, a pessoa que vai de bicicleta, onde ela pode deixar a bicicleta para pegar o VLT, e do VLT para ir para um trem urbano que chegue até Peruíbe, e que ela possa vir também de barco para uma parte da região, que possa utilizar a riqueza náutica que a gente tem aqui na região. Então, isso é pensar de forma estruturante e estrutural, né? E é isso que a região está demandando justamente. Então, torcer para que eles realmente se utilizem desse material, porque nós não podemos mais pensar no desenvolvimento da forma como vem sendo feito até agora, né? Exato. Nós precisamos fixar as pessoas nas regiões. Então, não adianta você construir habitação popular na periferia e fazer o cidadão se deslocar até o centro para trabalhar. Então, Exatamente. vem tanto aqueles com um padrão econômico mais elevado, que moram à beira da praia, vão para o centro para trabalhar, como aqueles da periferia mais distante, vêm para o centro trabalhar. Quer dizer, você precisa fazer centros onde eles morem, trabalhem, tenham lazer, educação, tudo isso. Que é o que está acontecendo, por exemplo, na capital. Em São Paulo, a quantidade de pessoas que se diz... O maior deslocamento do mundo de pessoas numa aglomeração urbana é o que acontece em São Paulo no horário do rush, né? Quer dizer, são coisas que hoje são inconcebíveis. Então, por isso que eu tenho essa preocupação, porque eu acho que agora, por exemplo, através de uma mudança no plano diretor, onde você incentive determinados tipos de habitação em locais já pré-determinados, onde as obras estruturantes são feitas antes da habitação e não depois. Então, quer dizer, é o que eu bato aqui na tecla nesse programa desde que eu estou aqui. O mal do brasileiro é a falta de planejamento. Não se planeja. É muito raro você encontrar alguém, um gestor, querendo planejar, por exemplo, para 3, 4 anos. Ele fala de jeito nenhum, eu vou fazer obra enterrada que ninguém vê e não dá voto. E essas obras são as obras realmente que hoje nós precisamos. Então, esse é um problema seríssimo. Em cima do que você está dizendo, inclusive, essas obras que poderiam ser subterrâneas, são obras que, na verdade, não seriam novidades aqui para a cidade ou para a região, não é? Recentemente eu estive com o vereador Benedito Furtado e nós questionávamos a respeito daquelas 4 árvores que foram retiradas ali na costa com a Francisco Glicério. Falsa seringueira. Exatamente. Causou uma polêmica muito grande, porque a gente sabe que o calor é intenso, mas ninguém vai plantar uma árvore. E a gente precisa, obviamente, do que ela passa para a gente, que é o oxigênio, enfim. E em cima do que você está dizendo, o vereador ainda foi muito certo no que ele disse, porque se cada árvore que crescer, anos ali crescendo, sendo cultivada de forma adequada, começar a atingir os fios elétricos e a gente for tirar uma árvore, as árvores não vai sobrar mais. Então, essa estrutura que o Conde falou, que é um exemplo muito positivo, que até digo o seguinte, Daniele, em cima dos estudos que você e a tua equipe têm realizado nessas 13 cidades aqui da região, eu até penso que esses governantes já deveriam ter tido uma equipe para poder ter uma noção do que necessita no que se refere à sustentabilidade. Quer dizer, precisou haver um projeto desse para alertar os governantes, governo estadual, governo federal, municipal, para que eles se atentassem para os problemas que existem envolvendo a sustentabilidade. Então, até mencionei o vereador porque ele foi muito prático no que ele disse, eu acho objetivo, não é? Que são coisas tão pequenas que poderiam ser formatadas a título de fazer com que facilitasse a vida de todo mundo. E a Daniele, em cima desse projeto na qual ela encabeça, na verdade, eu penso que teria que haver uma equipe envolvida nisso, preocupada, já que falam tanto em sustentabilidade, em meio ambiente. E a Daniele hoje nos deu uma aula, na verdade, no que se refere ao que é, na verdade, a sustentabilidade, que não é só meio ambiente,
É toda uma estrutura que até o Conde falou, não adianta, é igual o asfalto. O cara acaba de fazer o asfalto, passa 15 dias, vai a Sabesp lá e faz um buraco porque tinha que fazer um conserto ou um ajuste. Então, enfim, eu penso dessa forma. Enfim. Eu vou até complementar o do Alessandro, assim, o raciocínio seguinte, por exemplo, com relação ao projeto, eu acho que não é nem a questão das cidades terem já alguém ou pensarem, é que hoje é a metropolização, é a sacada de você pensar como um todo. Como um todo, a região. Então, uma decisão minha aqui pode impactar lá de forma maior ou menor, dependendo de como eu implementar as minhas ideias aqui. Então, eu acho que isso foi macro e serve para que cada um, de uma forma ou de outra. E com relação ao vereador que você falou, primeiro mandar um abraço para o vereador Furtado, que eu encontrei com ele esses dias também. Eu tenho uma longa história com o Furtado, na época de PSB, de tudo isso, que eu fui militante do PSB durante muito tempo. E acho que ele chamou a atenção para um detalhe importantíssimo, que na verdade a árvore que estava atingindo o fio não deveria ser cortada. Os fios é que deveriam já estar, nessa altura do campeonato, em plena Ana Costa, exatamente, que é o corredor comercial mais importante e mais valorizado da Baixada Santista, eles já deveriam estar subterrâneos. Então, eu acho que ele chamou a atenção para isso. Aliás, isso está previsto em lei, que as concessionárias de energia já deveriam estar embutindo a sua fiação, elas já deveriam ser subterrâneas hoje, e a gente não vê nada, nenhuma iniciativa nesse sentido. Então, eu acho que essa comparação que ele fez, essa analogia que ele fez, é importantíssimo. Não são as árvores que deveriam ser cortadas porque estão subindo, os fios do alto é que deveriam estar embaixo, não é? E eu quero aproveitar aqui para algumas perguntas que chegaram. O nosso papo estava tão bom que eu acabei passando e como eu sempre digo, o nosso telespectador é o nosso o motivo, né? O motivo de nós estarmos aqui, e eles precisam ser sempre prestigiados. Então, o Uriel Vilas Boas, do Campo Grande, o Uriel, que é um amigo nosso aqui do programa, um abraço para você, Uriel. Como as comunidades estão envolvidas na luta pelo meio ambiente? Que tal começar pelos alunos do primeiro grau escolar? Erosão, sujeira nas praias, água desperdiçada são alguns desses problemas. Então o Uriel está chamando a atenção aquilo que a gente conversou também, para a necessidade de que a gente esteja colocando uma ideia de sustentabilidade já nas crianças, né? Eu acho que realmente é muito importante. Isso é fundamental, eu acho importantíssimo também. A questão da educação também é uma questão que a gente está tratando aqui. A gente tem uma dificuldade de qualificação grande aqui na região também. Isso é importante. E a questão ambiental certamente vai passar muito pelas novas gerações, e as novas gerações vão impulsionar muito esse conhecimento no mundo, multiplicar para os seus pais, para os seus parentes, né? Inclusive, nessa nova fase do projeto, a gente está prospectando com alguns financiadores de fazer projetos específicos com as escolas. Então, levar para as escolas da região, para que elas adotem algumas ações da nossa agenda e que elas trabalhem junto com a gente para multiplicar a ideia, conscientizar a população, os gestores e acompanhar a implementação dessas ações. Então, acho que vai ser uma ideia muito interessante. Acho que é muito pujante, porque trazer as crianças é muito multiplicador, e essas crianças entendem muito mais a lógica ambiental, elas nasceram num outro mundo, num outro momento, onde essas preocupações já estavam colocadas, e elas têm essa preocupação já nos seus seres, né? A sensibilidade, né? Então, tem uma capacidade de multiplicação muito grande, eu acredito, pelas crianças. Muito bem. A Camille, obrigado também pela participação, Camille. Gostaria de saber sobre os estudos de vocês, de como é o projeto, sobre os dados e diagnósticos de vocês. Tem algum contato com o IBGE? Está tudo disponibilizado ali na internet? Tá, isso é fundamental a gente falar, porque está tudo disponibilizado, tudo que a gente produziu.
na internet. O nosso site é www.litoralsustentável.org.br. Lá tem todo o material que a gente produziu, tem os diagnósticos grandes, cada diagnóstico de cada cidade chega a 1000 páginas. Tem os resumos executivos também para facilitar, que é esse diagnóstico resumido em 50 páginas para ser uma leitura mais fácil. Tem as ações e tem formas de contribuir também. Tem várias formas lá colocadas, tem vários canais para as pessoas participarem, contribuírem, falarem de suas experiências. A gente tem um canal de boas práticas e boas experiências também para disseminar, para ajudar a disseminar, inclusive servir de exemplo, né? Então, uma cidade que está fazendo alguma coisa interessante, uma comunidade que está fazendo um projeto interessante que podia ser multiplicado. Então, a gente tem esse espaço, a gente está aceitando sempre novas sugestões. Trocas de experiência, exatamente, sempre novas experiências, e todo o nosso material está lá. E caso também queira conversar, a gente está disponível, a gente tem feito também palestras sobre os nossos assuntos. Amanhã a gente vai fazer uma palestra aqui na Unifesp, no Instituto do Mar, para os alunos de lá. A gente já tem 100 inscritos. Para disseminar o conhecimento. Então, também a gente está aberto a vir conversar com as comunidades, com as escolas. No campus da Ponta da Praia? No campus da Ponta da Praia, exatamente, no campus 2. E a gente está disposto a vir conversar, a gente já está em contato com muitas universidades, a gente quer se aproximar mais ainda das universidades. A ideia é multiplicar mesmo esse conhecimento e que esse material se torne um guia e um motivo tanto para a sociedade cobrar dos governantes, quanto para os governantes utilizarem, né? A gente, durante o projeto, a gente passou por um período de mudança de gestão dos prefeitos, e em algumas cidades a gente teve a grata satisfação de ver que eles estavam usando o material para pensar os seus novos planos de governo, para saber ter um diagnóstico completo, que muitas prefeituras não têm um corpo técnico suficiente e adequado para fazer. Citou o IBGE. O IBGE, isso, a gente também foi muito bom, porque a gente estava iniciando esse projeto logo que saíram os dados do novo censo, do censo de 2010. Então, a gente utilizou todos os dados do IBGE, então, esses diagnósticos estão super atuais, é um retrato de hoje, realmente, porque a gente utilizou todos os dados que o censo trouxe, mostrando a realidade, e outros dados que o IBGE trabalha também, além do censo, né? Bacana. Por exemplo, tem como, se alguém se interessar em participar, tem como ser voluntário? Existe essa possibilidade, não? Existe. A gente, agora, como eu falei, a gente está entrando na terceira fase, que a gente vai construir o Observatório do Litoral Sustentável. E o Observatório, ele funciona, ele vai ter uma equipe técnica fixa, que é a equipe que já trabalhou nesse projeto, e a gente vai ter um fórum de acompanhamento, que é justamente composto pela sociedade, então por pessoas de comunidade que estão interessadas em discutir, em fazer, em propagar suas experiências, em discutir quais são as priorizações. Então isso vai ser fundamental. Agora, ainda no primeiro semestre, a gente vai começar a construção desse fórum, e quanto mais participação, mais interessante, e é isso que a gente quer. Então, todo mundo que quiser participar e que quiser dialogar com a gente, basta entrar no nosso site e fazer contato com a gente, que a gente responde rapidamente e vai comunicando do processo e do andamento das coisas. Bacana. Bom, nós estamos encerrando, estamos chegando no final, infelizmente, do programa, porque estava muito bom, eu fiquei muito contente com a nossa convidada, não é, Alessandro? É uma aula, né? É muito bacana, e é um assunto que eu, pelo menos, gosto muito. Eu tenho uma última pergunta aqui, que é do Paulo Sérgio, do Boqueirão. Um abraço para o Paulo Sérgio. Que ele gostaria de ouvir a nossa opinião sobre o INSS, porque não estão entregando o extrato para fazer o imposto de renda. Olha, Paulo Sérgio, eu particularmente desconheço essa informação, mas eu acho que existe uma ouvidoria no próprio INSS, e você deveria protocolar a sua
a reclamação lá, até porque isso vai gerar um processo, tudo, você tendo protocolo, e caso de alguma forma você seja prejudicado na entrega de declaração de imposto de renda e algum outro que você precisa mais, você está resguardado com esse protocolo. Então nós estamos encerrando. Eu quero agradecer demais a Daniele Klintovitz, que além de muito simpática, ela é a coordenadora da equipe de urbanismo do projeto Litoral Sustentável. Fez toda praticamente falou tudo que está acontecendo do projeto, né? Dissecamos aqui o Litoral Sustentável. Eu gostaria até de conversar mais sobre o assunto, que é muito interessante. A gente, o Alessandro também, a gente que acompanha a política, o dia a dia das cidades, tudo sabe o quão importante é você ter uma ferramenta dessa, onde você tem consciência de que se suas atitudes, suas decisões, seus projetos forem embasados num trabalho desse, você, sem medo de errar, vai estar fazendo o bem para a sua comunidade, para a sociedade em que você vive e, claro, para a sua cidade. Quero agradecer ao Alessandro pela presença mais uma vez, é sempre um prazer ter você aqui prazer é meu. À frente do programa. Prazer é meu, Conde. Vou mandar um abraço rapidinho para a telespectadora Patrícia Real, de Belém do Pará, que assiste o programa através da internet. Que bom. O pai dela está acamado, infelizmente. Torço para que ele possa ter uma recuperação breve. A Kátia Lopes de Ângeles também, que estreia o seu programa na próxima segunda-feira. Seja bem-vinda à TV Com. E agradeço a você, a Daniele, que foi imprescindível a sua presença aqui, para que a gente pudesse realmente conhecer no que se refere à sustentabilidade. Um abraço a toda a equipe técnica e até a próxima. E, Daniele, não sei se você quer fazer algum comentário final. Eu gostaria só de agradecer a participação, o convite. Sempre é muito interessante a gente falar desse assunto. Foi muito bom dialogar com vocês. E convidar de novo as pessoas a conhecer o nosso projeto mais a fundo no nosso site. Eu vou repetir o site para todo mundo poder anotar, que é www.litoralsustentável.org.br. E a gente está aberto ao diálogo, à comunicação. Queremos cada vez mais trazer mais gente para conversar com a gente. Agradeço mais uma vez. Está muito bem. E quero desejar a vocês, todos os nossos telespectadores, um excelente final de semana. Quero em especial mandar um abraço para o Enor César, o Palhaço Pudim, que quarta-feira recebeu uma placa alusiva aos 38 anos dele, praticamente como artista e tudo. Eu estive lá presente, tenho um carinho muito grande pelo Pudim, mandar um abraço para ele. Quero também me solidarizar junto a todos os santistas que estão nos assistindo também, porque vamos ser campeões paulistas esse ano, tenho certeza. Pacaembu, vamos todos lá. Boa noite a todos, bom final de semana, fiquem com Deus.